Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cada professor, cada aluno, é um prazer nós estarmos de volta na nossa videoaula. Já tivemos encontro no nosso painel pedagógico, nosso 21º painel pedagógico, e eu estou na responsabilidade de estar nessa videoaula lecionando as lições 11 e 12. A partir da lição de número 8, nós já estamos trabalhando a doutrina do Espírito Santo, o que na teologia nós tratamos de pneumatologia. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição de número 11, nós vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai justo, santo e eterno, Deus de poder e grande glória, te louvamos por mais a oportunidade, e sempre uma oportunidade ímpar, uma oportunidade rica de podermos estarmos sendo instrumento em tuas mãos, ó Deus, na vida, Deus da tua igreja. Tome tuas mãos, meu Pai, ó Deus, a ministração, Deus, dessa aula, Deus, não querendo de maneira nenhuma, Deus, anular aquilo que os teus filhos, teus servos já têm, Senhor, estudado, já têm procurado, Senhor, de uma melhor maneira, poder ter recursos para a ministração da aula no domingo, mas que essa videoaula possa ser somente esse instrumento e um veículo também que possa trazer enriquecimento para as aulas na tua casa. Ó Deus, que tu possa ser comigo, me capacitando, porque tu sabes do quanto eu necessito e preciso de ti. Nós oramos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, lição de número 11, tem como título Pai e o Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nossa verdade prática é o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. E que herança eterna é essa que foi planejada pelo Pai? A herança da vida eterna. Essa herança que foi planejada pelo Pai, ok? Então, eu não irei fazer a nossa leitura bíblica em classe, e aí, porque senão nós iremos fazer com que esse vídeo fique muito longo, e a intenção não é essa. A intenção é somente nós passarmos aqui alguns pontos da nossa lição, no sentido também de trazer enriquecimento para as aulas. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Medeiros, pela vida da nossa superintendente da Escola Bíblica, nossa irmã Luciana, pela confiança e pela oportunidade que me dão. Agradecer a Deus pelos professores que já me antecederam, nosso pastor Medeiros, nossa irmã Sandra Medeiros, Raquel, foram bênçãos, né? Então, vamos lá para nosso primeiro tópico, que fala o Espírito e as dádivas do Pai. Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive em domínio do espírito da escravidão. Essa expressão do grego pneumadouleia aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Romanos capítulo 7, 12 e 13. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos 8, 15b. Essa frase do grego, pneuma, hoiteusia, aponta para a nova identidade em Cristo, um veículo de afeto
e de perdão, não somente mais escravo, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Esse é o nosso primeiro subtópico da escravidão para a filiação. No nosso painel, eu havia feito a colocação de que, se os irmãos repararem, toda iniciativa ela sempre parte de Deus. Então, é Deus que tem a iniciativa para resgatar, né, a humanidade que se perdeu em Adão no Éden. Então, o pecado entre Adão no Éden, e Deus, ele vai resgatar, através do pecado nós nos tornamos realmente escravos, e Deus, ele vai nos resgatar através da pessoa do Filho. Então, a iniciativa não parte do homem, mas parte de Deus. De que maneira? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o Filho para a humanidade. Então, toda iniciativa ela parte de Deus no plano de salvação. A religião, que vem do latim, que é religare, ela parte, na verdade, do homem, no afã de se chegar a Deus. Então, as religiões, algumas religiões, ela tem a sua origem, na maioria, no homem, com o afã de se chegar a Deus. Mas com Deus é inverso, porque todo plano de salvação, de reconciliação, sempre parte da parte de Deus. É Deus que inicia, é Deus que propõe, e basta tão somente nós aceitarmos essa proposta. Nós estávamos prisioneiros, nós éramos escravos do pecado, mas Deus, por sua infinita graça, Ele nos resgatou através do Filho, e é através do Espírito Santo que convence o homem justamente do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, uma coisa que temos que entender, que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai convencer o homem? Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele diz da importância de nós falarmos do amor de Deus, falarmos da palavra de Deus, né? Então, vamos abrir lá em Romanos capítulo 10, os irmãos conhecem essa passagem, mas é bom nós trazermos a memória da igreja, e com certeza vai contribuir, né? Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, mas como é que eles vão invocar o nome do Senhor? E aí Paulo responde: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que o Espírito Santo, né, que é o objeto da nossa lição de número 11, é o Pai e o Espírito Santo, ele possa atuar, é necessário que nós nos coloquemos como esse instrumento nas mãos de Deus para falarmos do Evangelho. E quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos, é o Espírito Santo que vai atuar no convencimento do pecador. Porque nós não conseguimos, não temos esse poder de convencer ninguém, esse poder de persuasão, só se for humana, mas poder de persuasão, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é do Espírito Santo. Daí a importância da igreja anunciar, da igreja falar, né? Então, quando nós falamos do amor de Deus, como falamos do Evangelho e apresentamos ali as Escrituras, é o Espírito Santo que vai até a mente, o coração do pecador para trazer a
mudança, para trazer a transformação, para trazer o convencimento. E uma vez ele convencido, ele se rendendo, entendendo que ele é pecador, que precisa realmente se voltar para Deus, se arrepender, ele encontra, aleluia, a salvação e esse plano, né, dessa herança que é promovida por Deus. Amém, meus irmãos? Então, toda a iniciativa, ela parte de Deus, ok? Então, da escravidão para a filiação, você vê que aqui o autor, nesse primeiro parágrafo, ele diz assim, olha, a lei, embora santa, não pode produzir liberdade. E é uma verdade. Porque o que é a lei? Qual a função que a lei tem? A lei, ela aponta justamente o pecado. A lei aponta a transgressão. O apóstolo Paulo também diz assim, olha, eu não conhecia o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás, não matarás. Então, a lei traz para nós a consciência do pecado. Então, como é que funciona? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Nós temos a nossa Constituição, ok? Então, na Constituição, e quando nós estamos de posse da Constituição, ali tem todos os parâmetros e diretrizes de como o cidadão e como o Estado deve proceder, né? Então, se eu firo aquilo que está, ou vou na contramão daquilo que está na Constituição, eu sou passivo de sofrer uma punição por conta dessa transgressão. Mas eu só posso ter acesso, eu só posso ter o conhecimento de que algo que eu cometi é errado se isso estiver na lei. Se não há lei, não há transgressão. Então, quando Deus ele ali institui a lei em Moisés, o povo estava vindo do Egito, não conhecia Deus, ele entra no deserto com uma promessa da terra prometida. Só que eles não conhecem a Deus, não conhecem a natureza de Deus. Quando Deus ele dá a lei, é no sentido de que o povo conhecesse ao Deus na qual eles estavam servindo. E esse Deus a qual agora eles iriam servir era um Deus que era santo. Então, como é que eu faço para conhecer a Deus? Então, nós só conhecemos a Deus através da revelação aqui das Escrituras. A maneira que nós temos de conhecer a Deus. Deus deixou o seu caráter revelado na sua palavra. Ok, meus irmãos? Então, a lei é santa, mas ela não é capaz de trazer a salvação, ok? Então, quando Jesus vem, né, ele vai imprimir essa lei agora não de maneira exterior, mas uma lei agora interior, intrínseca no homem, ok? Então, a transformação, ela não é estereotipa, ela não é de fora para dentro. A transformação do homem agora, pelo Espírito Santo, é de dentro para fora, ok? Então, nós passamos a ter o conhecimento, né, da lei, mas a lei não produz salvação. A salvação, nós sabemos, é dom de Deus, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, né? Mediante a fé, né? É um dom de Deus, nós entramos com a fé, e aí para nós obtermos salvação, ok? Efésios capítulo número 8, ok? Não há mérito nisso, né? Por isso que ele diz, pela graça sois salvos, né? Pelo dom de Deus, porque pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é um dom que é dado por Deus, ok? Esse foi o nosso primeiro subtópico. Nós saímos da escravidão, que éramos escravos do pecado, e viemos para a luz, fomos adotados como filho, da escravidão para a filiação, ok?
Da rebeldia a filho legítimo, que é o nosso segundo tópico. Mas é uma desculpa que eu estou um pouco com a garganta irritada. Então, no nosso segundo tópico, subtópico diz: da rebelião a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça, olha aí, Efésios 2 no caso, fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, Romanos 8,15, parte C, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai. Indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do Filho, tornado legítimo, é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Olha, é um privilégio muito grande, né? Eu estava fazendo uma pesquisa acerca dos direitos que tem uma criança quando ela é adotada por uma família. Essa criança que é adotada pela família, ela tem os mesmos direitos do filho legítimo, do filho de sangue. Não difere nada. Então, quando o Senhor nos adota, nós temos os mesmos privilégios, os mesmos direitos daqueles que são filhos. E o privilégio de nós chamarmos, né, Deus de Pai, né? Porque assim ele se revela. Ok? Então, nós saímos da rebeldia. Por que rebeldia? Porque Romanos capítulo 5, vamos lá, Romanos capítulo de número 5, olha que afirmação que Paulo ele faz em Romanos capítulo de número 5. Sendo, pois, justificado pela fé, porque nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse instrumento, ok? E nós somos, sabe que olha a iniciativa também partindo de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, o que nos justifica é a fé que temos, né? Temos paz com Deus. Significa dizer que nós, anteriormente, éramos inimigos de Deus. Agora, com uma justificação pela fé, nós temos paz com Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é esse elo, Jesus é esse instrumento para que nós possamos chegar a Deus mediante a nossa fé nele. Então, por isso que quero abrir um parênteses aqui, que há um esforço nesse nosso tempo que estamos vivendo, na comprovação da existência de Deus, né? Deus existe, Deus não existe. Então, meus irmãos, a Bíblia não é um livro científico que tenta trazer uma comprovação da existência de Deus. Todos nós, quando nos achegamos a Deus, nos achegamos não pela razão, mas nos achegamos a Deus pela fé. A Bíblia não trabalha na questão do crer pela razão. Nós não temos necessidade de comprovar a existência de Deus. Em outro momento, o Senhor disse que se nós nos achegamos a Ele, temos que crer que Ele existe, né? E que é galardoador daqueles que
o buscam. Então, essa relação do homem para com Deus não é uma relação de maneira racional, mas é uma relação mediante a fé. Ainda que, mesmo em relação o homem para com Deus é uma relação de fé, e essa fé, ela não é uma fé irracional. Essa fé, ela também nos conduz a uma razão. Por que servimos a Deus? Hebreus, ele diz, na carta dos Hebreus, que nós temos que dar resposta àqueles que nos indagam quanto à nossa esperança. Então, se alguém que está de fora pede para nós que nós possamos dar uma explicação da fé que nós professamos, nós temos que saber, explicar por que nós cremos, Eles vão pedir a razão da nossa fé e nós temos que estar preparados justamente para darmos a resposta, mas não no sentido de comprovação da existência de Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe, que ele existe, que é galardoador, daqueles que o buscam. Então, repetindo, a Bíblia não é um livro científico. Uma certa feita, Agostinho, ele cria essa frase, Agostinho tem uma frase que é interessantíssima nesse sentido. A frase diz assim: Deus não quer que submetamos a nossa fé a Ele sem a razão, mas as limitações da razão torna-se a nossa fé necessária, ok? Porque na razão há um certo limite, ela chega até um determinado ponto. Daí desse ponto em diante, não dá mais para se trabalhar a questão da razão, é onde entra a fé, ok? Então, os dois, fé, razão, elas perfeitamente podem caminhar juntos, ok, meus irmãos? Então, vamos para nosso terceiro subtópico: das trevas à plenitude do Espírito. Diz assim: noutro tempo vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Que maravilha! Quando nós reconhecemos pela fé a pessoa de Cristo como Salvador, a primeira coisa que acontece na vida daquele crente agora é que ele recebe o Espírito. E uma vez que ele recebe o Espírito, ele passa a ter uma compreensão muito melhor de visão de mundo. Porque quando nós estávamos em treva, quem está em treva não consegue enxergar um palmo, porque ele está em treva.
quando a luz vem na vida do crente, o crente passa agora, isso, claro, se ele permitir que isso aconteça. Porque ele tem que buscar cada vez mais mergulhar nas Escrituras, em ter intimidade com o Espírito Santo, procurar ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, né? Mas ele tem que querer. Nesse sentido, a iniciativa tem que ser dele, de buscar, de uma busca constante, de uma intimidade com Deus, de uma intimidade com o Espírito Santo. Então a luz vem sobre a vida agora do salvo. E quando a luz vem, ele passa, é como se as escamas, né, da ignorância caísse. Agora a visão é ampliada. Ele enxerga agora o mundo de maneira diferente. Então nós passamos a ter discernimento de quem nós éramos, né? O perigo que nós estávamos correndo, porque se a morte ela nos surpreendesse,